Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Hugo Costa, psicanalista especializado em formações amorosas e força emocional. O objetivo aqui hoje é bem simples. Eu quero te contar como que você faz para ter um primeiro encontro realmente muito agradável com um homem de alto valor. Ultimamente eu tenho recebido várias mensagens aqui das minhas clientes perguntando sobre isso. Algumas pessoas até marcam mentorias para saber mais a esse respeito. Porque a mulher, ela encontra um cara de alto valor. Ela cria ali uma conexão. O cara chama para sair e gera-se uma tensão porque, poxa, ela não quer perder esse cara. A gente sabe que homens de alto valor hoje em dia são escassos, então é legal a gente saber exatamente o que fazer, o que não fazer, o que evitar, para que você consiga moldar isso ao seu jeito e você consiga a melhor forma possível de garantir que essa pessoa vai ficar louquinha por você. Então vem comigo, já curte o vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para não perder nada. Eu quero começar aqui falando das redes sociais. Hoje em dia está tudo muito virtualizado. As pessoas têm basicamente uma vitrine na rede social, no perfil pessoal delas. Então quando você conhece um homem, esse homem é um cara diferenciado, você entra no perfil dele, a primeira coisa que você vê é a vida diferente que ele leva. Talvez ele mostre muito da vida pessoal, talvez ele é um excelente profissional e você consegue ver ali nessa vitrine, que é justamente o seu melhor lado, coisas que te encantam, só que ao mesmo tempo que te encantam, te geram uma certa tensão, porque talvez pode até ser que você se sinta um pouquinho inferiorizada, pode ser que você imagine que é um cara fantástico, só que na verdade é só um homem, é um homem comum, como qualquer outro, na verdade com as suas peculiaridades, mas ainda assim só um homem. Então, tudo começa nessa visita às redes sociais da pessoa. Quando você entrar, quando você olhar, sempre tenha em mente que essa pessoa que você está visitando é uma pessoa comum e assim como você, ela mostra nas redes sociais o melhor lado dela. Logo, se deixar levar por essas aparências não é uma boa coisa não, viu? Então eu quero que você pense assim, sempre que você entrar no perfil de um homem a partir de agora. Isso que eu estou vendo é simplesmente um perfil, é uma junção de tudo que ele acredita ser o melhor que ele tem para mostrar, para que ele venda o produto dele. O produto dele pode ser um serviço, pode ser a própria imagem, o que quer que seja, mas o objetivo é passar a melhor ideia possível. Então você vai ver stories bonitos, fotos muito bem editadas, uma pessoa que tem um foco muitas vezes acima da média, porque obviamente ela só posta ali aquilo que é mais especial na vida dela. Então a gente consegue ver que pouquíssimas pessoas realmente retratam um lado feio da vida, mas todos nós temos. Então, esse homem pode ser que ele seja famoso, pode ser que ele não seja famoso, mas seja admirado. Pode ser que ele não seja famoso nem admirado, mas ele tenha algo que você não tem. Talvez um foco, talvez um padrão de vida, talvez dinheiro, talvez beleza, qualquer coisa. Mas no geral, cuidado para não se sentir inferior, porque isso vai ser o primeiro tiro no pé que você pode dar. Então vocês começam a conversar, que é o próximo passo importante. Quando o cara te chama para conversar, quando vocês começam ali a interagir, toma cuidado para não parecer que é a fã do cara. Muitas mulheres, quando elas percebem um homem de altíssimo valor, elas ficam empolgadas e essa empolgação transparece. Então pensa bem, ó, imagina que eu fui em uma concessionária comprar um carro. E eu chego lá simplesmente olhando como quem não quer nada, eu estou querendo só conhecer, eu estou curioso para ver a respeito de alguns carros. Não tenho em mente um carro específico. Então eu chego, dou uma olhada, o vendedor ele fica ali natural, só fazendo o trabalho dele. Agora, se eu sei exatamente qual carro eu quero, e na hora que eu chego eu pergunto por esse carro e o vendedor tem, ele já fica um pouquinho mais poderoso, porque ele tem o que eu quero. Se eu mostro empolgação, se eu falo, nossa, eu não acredito que você tem esse carro, caramba, eu procurei esse carro a cidade toda. Se isso acontece, a tendência é que ele relaxe, porque agora ele sabe que você já quer o carro, ele tem o que você quer, ele não tem que te convencer. Ele tem simplesmente que não estragar. Então é muito mais fácil o trabalho dele. Ou seja, se eu quero um desconto, se eu quero ter ali benefícios, eu preciso mostrar menos empolgação, eu preciso mostrar que eu estou disposto a perder, que eu não tenho medo de deixar de comprar um carro. Da mesma forma, é o que você tem que fazer quando você conhece o homem. Se você mostra empolgação demais por ele estar conversando com você, e se você fala alguma frase do tipo, nossa, eu não achei nem que você fosse me responder, caramba, isso é muito ruim. Então toma cuidado com essas atitudes, toma cuidado com elogios exagerados, a coisas que deveriam ser naturais. Tem muita mulher, por exemplo, que o cara responde a mensagem pouco tempo depois que ela mandou e ela fala, nossa, que incrível, você responde mensagem rápido, geralmente as pessoas demoram demais. Então isso já passa uma ideia ruim. Então é óbvio que tem muitas coisas que a gente poderia falar de conversas, mas isso vai para um vídeo só sobre conversa e conquista online. Inclusive, eu tenho um curso só sobre isso, caso você tenha interesse, manda mensagem lá no direct do meu Instagram. Superado esse primeiro momento, está na hora de sair. É o momento que geralmente as pessoas mais têm uma tensão, mais têm ansiedade. Só que eu vou te ensinar de uma forma que você vai ficar muito tranquila para o seu primeiro encontro, tá? Então quando o cara te chamar para sair, a primeira coisa que você vai fazer é: vou ver na minha agenda, te dou uma resposta já já. Por quê? Porque se você é uma mulher
que está por conta dele, isso também abaixa ali a empolgação do homem. Ah, Hugo, então eu não posso falar que eu quero, não posso aceitar na hora, que coisa chata. Não, você pode. Com toda certeza você pode. Só que aqui, baseado na mentalidade humana e principalmente na mentalidade masculina, eu quero te ensinar tudo o que vai fazer as suas chances melhorarem. Então, se eu posso ter uma coisa que faça com que o meu potencial seja aqui, para que eu vou usar essa que faz o meu potencial ser aqui, não é? Então você fala que você vai verificar se você está disponível. Depois de um tempo, uns 10 minutos mais ou menos, você pode mandar uma mensagem para ele e falar assim, olha, na sexta-feira eu estou ocupado, eu já tenho um compromisso, mas se você quiser sair comigo ou no sábado às 7 horas ou no domingo às 8, eu estou disponível. Qual dos dois você prefere? Por que eu falei isso? Porque quando você dá duas opções, você mostra que você está afim. Então se você só fala assim, olha, eu estou ocupada, não vai dar para ir, depois a gente marca. Isso passa a ideia de desinteresse. Ao passo que quando você mesma já dá a ideia de outro dia, ele percebe que você está interessada. Só que ele percebe também que ele não é prioridade na sua vida, porque se fosse, você teria desmarcado o compromisso da sexta para sair com ele. Isso faz toda a diferença. Pode parecer pequeno, mas faz muita diferença na nossa mente. A nossa mente gosta de coisas que são difíceis. A nossa mente gosta de conquista. Então, se eu entendo que essa coisa não está na minha mão, eu tendo a querer muito mais do que eu iria querer se ela tivesse. Então aí o homem vai poder escolher qual dia e horário é melhor para ele de acordo com as opções que você mesma deu. Isso é muito legal, muito interessante mesmo. Então ele vai falar um dia, vai falar um horário, vocês vão combinar, vocês vão sair. E vou te dar algumas dicas aqui para você fazer quando chegarem no encontro, tá? Primeira coisa, se você tiver a opção, evita sentar totalmente de frente para a pessoa, assim como eu estou para você, porque isso subentende-se uma coisa muito séria, uma coisa muito, como é que eu digo, muito justa, algo mais social. O seu objetivo aqui é conquistar, então você precisa gerar estímulos diferentes. Poxa, dá para conquistar uma pessoa assim? Com toda certeza, é claro que dá. Essas dicas são só para facilitar. Então algumas pessoas se sentem muito à vontade quando estão sentadas assim, outras não. Pode ser, por exemplo, que em algum momento da conversa ele fique sem graça. Se ele está sem graça e você está de frente, ele fica ainda mais sem graça, porque ele não consegue disfarçar. Então tem várias coisas que atrapalham. Por exemplo, a essa distância, se eu tenho uma mesa na minha frente, eu não consigo gerar tensão através da proximidade. Então algumas coisas vão ajudar se eu sentar diferente. O que eu vou fazer? Eu vou tentar uma forma de sentar a 45 graus para a pessoa. Então tenta sentar assim, se possível. Você senta talvez ao lado dele, porém você senta um pouquinho inclinado, um pouquinho virada, para não ficar também totalmente de lado, o que passaria uma ideia de pouco caso. Aqui a 45 graus você tem uma chance muito maior de guiar a conversa e os sentimentos dele. Então imagina que você está conversando com ele aqui. E em algum momento você fala uma coisa ou acontece uma situação que ele fica sem graça. É muito fácil, você simplesmente olha para o outro lado, a pessoa relaxa. Ou se você perceber que a tensão está aumentando demais. Por outro lado, se em algum momento ele parecer distraído e mostrar que não está prestando atenção em você, é muito simples. Você também está sentada próxima a ele. Então você pode se aproximar, falar alguma coisa, fica um tempinho, alguns segundos, e depois você retorna. Então, fazendo isso, você gera uma tensão, porque você invade o espaço pessoal da pessoa. Logo, a pessoa fica um pouquinho desconfortável, ela sente uma tensão. É um pouquinho, assim, desagradável. E isso é bom. Então, quando acontece isso durante um curto espaço de tempo, a pessoa volta toda a atenção para você. Então, nesse momento, ele volta a prestar atenção naquilo que você está falando, em você, e você consegue desenvolver uma conversa a partir daí. Algo, mas eu acabei sentando longe ou totalmente de frente, o que eu faço? Você vai ao banheiro e na volta você já volta e senta mais perto. Provavelmente ele nem vai notar que foi uma estratégia. Talvez ele vai só perceber que você queria falar com ele alguma coisa e acabou ficando, o que é muito interessante. Então aqui a gente já tem os aspectos físicos, agora o contexto da conversa. Quando você está com um homem de alto valor, você não deve, na verdade, passar um aspecto de superficialidade. Então se você fica interrogando o cara, perguntando demais, se você fala demais de você, isso fica pesado. Eu até postei um vídeo sobre isso lá no TikTok. Se você não viu, vai lá ver, o link está aqui na descrição. E lá eu falo sobre o fato de que não pode ficar perguntando demais, fazendo interrogatório, ou falando demais de você sem que a pessoa pergunte. E aí muitas pessoas perguntaram, poxa, mas como é que eu conheço a pessoa? Eu tenho que falar de mim, eu tenho que perguntar dela. Na verdade, não. Se você pergunta, fica cansativo. Imagina eu te perguntando o que você faz, com o que você trabalha, se você tem hobbies, qual que é o seu estilo de vida, o que você gosta de fazer nos tempos livres, como que você gosta de comer, por exemplo, qual tipo de comida que você prefere, como que você gosta do seu bife encebolado, qualquer coisa assim. Então se eu faço perguntas demais, você vai ficar cansada, você tende a ficar um pouco retraída, a conversa fica pesado. Ao passo que se eu falo muito de mim, fica também uma coisa com um teor mais arrogante. Não é legal eu ficar falando de mim sem que você tenha perguntado. Então como que eu conheço uma pessoa? Em primeiro lugar, através do jeito dela.
Até porque a fala não é confiável, a pessoa pode me falar o que quiser, ela pode estar mentindo e eu não vou saber, então é melhor eu observar. Conhecer, gente, leva tempo, não é no primeiro encontro que você vai conhecer tudo da pessoa. Boa parte das coisas que ela te falar pode não ser exatamente verdade, pode não ser por mal, talvez ela só queria passar uma boa impressão. Então é muito melhor você continuar conversando com a pessoa, você continuar saindo para que você conheça com o tempo, vendo as atitudes e não as falas. Então deixa para perguntar só aquelas coisas que forem realmente importantes, coisas marcantes, coisas que vão fazer diferença. E todo o resto você deixa de lado. E se você for falar de você, fale quando ele te perguntar. E só explica se ele pedir explicação. Se ele te perguntar, por exemplo, com o que você trabalha, você fala. Aí se ele não perguntar como que é, se é difícil ou não, você não fala nada sobre isso. Mas se ele te questionar, aí você cita, aí você explica, aí você progride naquele assunto. Fora isso, fale de coisas leves, de coisas tranquilas. Fale do que você comeu na parte da manhã, de uma ocasião engraçada que aconteceu com você, onde você tentou fazer uma coisa e saiu totalmente diferente, deu muito errado. E aí vocês vão sorrir, vai ser uma coisa agradável, vai ser uma coisa leve. Dentro dessa conversa é muito legal também você ter uma forma de conversar que você não pressione a pessoa. Então deixa a pessoa à vontade, deixa a pessoa tranquila, deixa a pessoa entender que ela pode falar do que ela quiser. Porque tem muitas pessoas que até falam assim, nossa, mas você está muito calado. Poxa, não fala isso, gente. É chato. Algumas vezes o silêncio também é interessante, desde que você seja leve. Se for uma pessoa tímida, vai ter problemas com isso. Bom, então você saiu, você conversou, você sentou perto da pessoa, vocês agora estão indo embora. Então, duas dicas para quando você for embora, tá? A primeira delas é, não pergunta que dia que vocês vão se ver de novo. Pode ser que você tá super radiante, empolgada para ver o cara de novo, só que não pergunta, porque passa a ideia de desespero. Então, o homem tem que conquistar a mulher. Se você mostra que você já está conquistada, ele para de se esforçar. E é nesse momento que as mulheres reclamam. Ou seja, ele pode ver que você gostou, mas não mostra uma vontade muito grande de ver ele de novo. Ele tem que merecer sair com você de novo. E aí no outro dia, quando você acordar, você vai manter o mesmo padrão que você mantinha antes. Por exemplo, se você era uma mulher que mandava mensagem, você manda. Se você não mandava, você não manda. Evita mudar os seus padrões de atitude, porque isso vai afetar. Então, se você não mandava e agora já começa a mandar e fica mais empolgada, também passa a ideia de desespero. Se você mandava e agora você não manda, parece que você não gostou. Então, age exatamente da mesma forma e observa se ele também vai agir da mesma forma e torce para agir. Porque aí mostra que ele realmente é um homem de altíssimo valor, que sabe o que quer, mas que não está desesperado para começar um relacionamento o quanto antes. Se você gostou do vídeo, se não curtiu ainda, curte, comenta, deixa aí a sua marca para eu saber que você esteve por aqui, para eu saber qual que é o seu feedback acerca desse conteúdo. E não deixa de se inscrever no canal para não perder nada.